Abra sua Bíblia comigo. Isaías, profeta messiânico, capítulo 35. Eita, essa palavra aqui, rapaz, eu estava meditando ontem, fiquei meditando nela, fiquei mastigando essa palavra. E confesso para os irmãos, falei para Jesus, quando eu dobrei meu joelho aqui cedo, falei, Deus do céu, é essa palavra mesmo? Falei, vai ser essa, então, em nome do Senhor Jesus. Isaías, profeta messiânico, 35, né? Vai ser meio intensa. Nós vai ler todos os versículos até o 10 para você entender bem devagar. Nós vai ler até o 10, o capítulo inteiro de Isaías 35. Diz assim o tema de cima: a grandeza e a glória do reino do Messias. O deserto é os lugares secos, e se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também rugitará de alegria, exultará a glória do Líbano que ele se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai-vos as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus, e ele virá e vos salvará. Verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e dos ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mundos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações que jaziam os chacais, haverá ervas e canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão nem animais ferozes, subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. O gozo e a alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Senhor, pelas palavras, Senhor, que foi mencionada, Senhor, diante do teu Espírito nesse altar. Senhor, agora, Senhor, chegou, ó Pai, a tua palavra, uma palavra rema, uma palavra reveladora do céu aos nossos corações, ó Pai. É bem verdade, Senhor, que nós, ó Pai, ó Pai, sou um homem cheio de falha, pecador, ó Pai, diante da tua presença. Senhor, mas neste momento, ó Pai, eu me pus, ó Pai, diante de ti, ó Pai, como vaso, como servo. Pai, assim como eu tenho pedido nas minhas orações, eu te peço uma vez mais, ó Pai, que todavia, Senhor, eu desapareça, o Senhor apareça. Que todavia o Senhor cresça, Senhor, sobre essa casa. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, quando estiver, Senhor, falando da tua palavra, Senhor, quando estiver dizendo, ó Pai, sobre as suas escrituras, que não venha ser eu, mas que venha ser o teu Espírito Santo falando sobre meus lábios, sobre a minha boca. Senhor, em nome do Senhor Jesus, todavia que eu diminua e o Senhor cresça nessa casa, porque toda a honra e toda a glória é só atributada a ti, Senhor, o Deus forte, o Deus dos exércitos. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fala o que tu quer com a tua igreja, fala conosco nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu te peço, fala conosco, fica conosco, ó Pai. Se for uma palavra de exortação, ó Pai, assim que exorta aquele que o ama, nos exorta. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que os nossos ouvidos venham estar abertos, que o nosso coração venha estar aberto para ouvir a tua palavra. Amém. Toma o seu assento. Aleluia. Redobre um pouquinho sua atenção nesses minutos que eu tenho. Prometo que até 2h30 nós está indo embora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um amém não. Vou ser breve, estou brincando mesmo. Vou ser breve que o Senhor. Quero ser bem reto no que o Senhor me disse sobre esse tema. Meus irmãos, quando Isaías ele está escrevendo esse texto, é bem verdade que ele está dizendo a grandeza da glória de Deus, do Messias. É bem verdade que ele está mostrando, aleluia, o que o céu nos aguarda, o que nos espera. E ele está mostrando, aleluia, quem vai passar por esse caminho.
quem vai entrar por esse caminho, quem vai andar por esse caminho. Mas é bem verdade, no primeiro estrofe, na primeira letra que Isaías vai dizer, ele fala sobre deserto. E é bem verdade, quem de nós que não temos deserto a ser passado? Quem de nós não passamos momento, aleluia, que estamos com sede? Quem de nós não passamos momento que estamos com fome? Eu não estou dizendo de carnalmente, estou dizendo espiritualmente. Quem de nós, aleluia, muitas das vezes olhamos para um lado e para o outro e nesse deserto se vimos sozinhos. Encontramos nesse deserto sem uma pessoa do nosso lado. E o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: o deserto é o tratamento de Deus. Vou dizer de novo, o deserto é o tratamento de Deus para comigo e para com você. Se nós formos ler o livro do Êxodo, no seu capítulo 12, no verso 37, 430 anos, o povo de Israel estava sendo escravizado dentro do Egito. E Deus lhe fez uma promessa: vou tirar vós, aleluia, para uma terra que manda leite e mel, uma terra que eu prometi para os seus pais, para os seus antepassados, uma terra que vocês pisarão, uma terra da promessa. Deus fez uma promessa para o povo que estava cativo 430 anos, preso, vivendo como escravo, aleluia, ali no Egito. Mas o texto vai dizer que quando Deus, por através de Moisés, vai tirar o povo de dentro do Egito, eles vão para onde? Para o deserto. Vão para o deserto. E você sabe da história, e eu também sei. O tempo do povo sair do Egito a chegar à terra de Canaã, a terra prometida, era um período de 40 dias. Mas eles passaram 40 anos vagando, andando pelo deserto. Mas eu já quero abrir parênteses aqui nessa manhã. Deserto, muitas das vezes você pensa que está só. O deserto você pensa que vai caminhar e está só. Não. Deus te leva até o deserto para ter um tratamento. Deus te leva até o deserto, aleluia, para aperfeiçoar você. Deus leva você até o deserto para chegar num padrão que Ele quer que eu e você esteja. Deus te leva até o deserto para Ele ter um tratar com você, para tirar algo de você que não agrada a Ele, para tirar algo de você, aleluia, que não vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Deus agora tira o povo. E no versos 40 do Êxodo capítulo 12 vai dizer que era cerca de 600 mil homens. Você sabe do texto. 600 mil homens saem da terra do Egito rumo a Canaã, sem contar mulheres, sem contar crianças, você sabe. Cerca ali de umas 2 milhões e meio de pessoas. Alguns historiadores vão dizer que é 2 milhões de pessoas mais ou menos que saem de dentro do Egito, escravizada rumo ao deserto, rumo à terra prometida. Mas eles passaram pelo deserto. Agora eu me pergunto e te pergunto: por que esse povo ficou 40 anos vagando no deserto? Eu te pergunto, por que esse povo, pastor Elcio, fizeram acerca de uma caminhada, de uma trajetória de 40 dias, chega a 40 anos passando para o deserto? E eu te digo agora, porque Deus queria tratar. Porque Deus queria tirar, arrancar dele algo que era do Egito. Eu vou dizer de novo esse negócio. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa manhã? Eu e você passamos pelo deserto. Deus quer arrancar algo de mim, de você, que no céu não vai entrar. Eu vou dizer de novo. Deus nos permite passar para o deserto, que a nossa carne pecaminosa, nossos desejos, nossos prazeres mundanos, Deus quer arrancar. Então nós se perguntamos, meu amigo Ramon, por que eu estou passando pelo deserto? Por que eu enfrento esse deserto tão árido, tão seco? Aleluia, Jesus. Por que eu passo? É porque Deus quer tirar, Deus quer arrancar. Aleluia, para que você chegue no nível que Ele quer que você chegue. Mas escute isso aqui, eu abro parênteses nessa mensagem para dizer para alguém: no deserto você nunca vai passar só. Não, levanta a sua mão por gentileza. Deus está dizendo para nós essa manhã: esse deserto eu te coloquei, mas eu vou enviar maná. Nesse deserto eu te coloquei, eu vou mandar água da rocha. Nesse deserto eu te coloquei, mas vai ter carne para você se alimentar.
O deserto tem diferença. E eu vou falar. Meu coração está ardendo. Tem diferença de deserto, pastor João? Tem diferença de deserto. Tem deserto que nós mesmos se colocamos, mas tem deserto que é permissão de Deus nós passamos. Tem deserto que nós pegamos as provas com a mão, como muitos dizem. Falamos assim, eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu acho que isso aqui, e falam, não é a vontade de Deus. Então Deus permite que o deserto chegue na nossa vida. Aí o problema nosso, hoje, nossos dias atuais é esse. Passamos deserto sem ser o deserto de Deus. Um deserto que não vai ter uma ajuda, um deserto que não vai ter uma provisão. Mas se você está passando no deserto de Jeová, pode ter a certeza, só você não está. Não, dois, entendeu? Eu vou dizer de novo, só você não está nesse deserto. O Todo-Poderoso, pastor, mas o deserto à noite ele é frio, ele manda a coluna de fogo para te aquecer. Pastor, de dia o deserto é muito quente, Deus manda a nuvem para cobrir o céu. Deus está dizendo para você nessa noite, esse deserto tem provisão, nesse deserto tem milagre, esse deserto que eu te coloquei, eu vou dizer, porque eu preciso arrancar a casca, eu preciso tirar algo de você, aleluia, que não está agradando os meus olhos. Deserto é tratamento, deserto é necessário nós passarmos. Isaías vai dizer, o deserto é lugares secos, aleluia, e se alegrarão com isso. Nós temos a certeza, um dia que nós passamos desse deserto, num deserto seco, nós vamos chegar num lugar que uma fonte é inesgotável. Digo de novo, nós vamos passar por um lugar de um deserto que é seco, mas desse deserto que nós estamos passando vai nos levar para um lugar de uma fonte inesgotável, uma fonte que jorra água sem fim. Aleluia! Nós vamos ler no livro, aleluia, de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 4, a Bíblia vai dizer, aleluia, que logo depois que o nosso Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ele vai ser levado ao deserto a ser tentado pelo diabo. E isso aqui me intriga, isso aqui me deixa encabulado com esse negócio, com esse texto. Por que, pastor João? Porque o nosso Jesus acabou de ser batizado nas águas no Jordão por João Batista. E ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E eu vou dizer algo aqui, muito pode até se escandalizar. Muitas das vezes quando a gente começa com a nossa caminhada com Cristo, o diabo sabe que ele vai tentar no começo de todas as maneiras nos querer parar. O diabo sabe que no começo, aleluia, se ele tentar nos parar no começo, ele vai não deixar nós prosseguir para avante. Jesus acabou de ser batizado, ele vai enfrentar um deserto. Deserto é esse que não era necessário ele ter passado por esse deserto. Por quê, pastor? Mas ele foi tentado pelo diabo. Se o nosso Jesus foi tentado pelo diabo, quem dera eu e você, meros seres humanos, pobre, fraco, cheio de falhas, sermos tentados, sermos passados por esse deserto. Mas escute isso aqui grave. Mas o Jesus venceu ele pela palavra. Aleluia. O diabo, o mundo, de todas as maneiras, ele vai querer ganhar você pela palavra, pela Bíblia. Vai ler o texto, mas não vai ler o contexto. Vai dizer o que está escrito, mas não vai dizer o que está significado. E ele vai, quantas das vezes, meu irmão, eu fui afrontado pela palavra, por ímpio. Quem de nós nunca fomos enfrentados pela palavra? Essa frase magnífica que muitos dizem, bebeis e não embriagueis, pode beber, pode fumar. A Bíblia diz que bebeis e não embriagueis. Aleluia. A palavra, muitas das vezes as pessoas vão usar a palavra para confrontar o meu e o teu ego. A pessoa vai confrontar nós em cima da palavra. Mas nós, aleluia, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que nós sofremos por falta de conhecimento, por não examinar a Escritura. Aleluia, Jesus, sabe o que eu entendo aqui? Que nós temos que examinar, nós temos que meditar, assim como Deus disse para Josué, Josué, você quer ser um homem próspero, você quer ser um homem abençoado, quer chegar até onde, aleluia, Moisés chegou no nível comigo, medita nessa palavra de dia e de noite, não aparta ela da sua boca. Nós perecemos por falta de conhecimento. E eu vou dizer sem medo de errar, o diabo tem enganado muito cristão. Pastor, tem enganado muitos. Tem enganado muitos cristãos através da palavra. Que nem nós vemos na internet, eu canso de falar e eu vou bater nessa internet. Quantas das vezes somos enganados pela palavra dentro da internet, irmão?
falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores, enganando o povo, arrancando a lã da ovelha. Aleluia, Jesus. Somos afrontados assim como Jesus foi afrontado pela palavra. Transforma, se não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão o homem viverá. Aleluia. O diabo tentou de todas as maneiras afrontar Jesus em meio à palavra. Se tu és filho de Deus, pula de cima desse pináculo, que ele vai dar ordem para os seus anjos para te segurar. Não atentará o Senhor vosso Deus. Ele quis vencer Jesus pela palavra. E uma coisa, pastor, eu vou dizer aqui, talvez vai escandalizar você. Uma coisa, uma característica do diabo que eu vejo, olha, o que me impressiona é a persistência dele para o povo de Deus. E pelo nós não temos essa persistência de ganhar os céus. E eu vou dizer e reforço a dizer, nós não temos essa persistência de ganhar o céu. E o diabo é persistente, a todo dia levanta, como que eu vou derrubar o Hugo? Como que eu vou derrubar o Elcio? Como eu vou derrubar o Edmar? Como eu vou derrubar o Evangelista Joseval? Como eu vou derrubar ele? Toda manhã ele se levanta para querer te derrubar. Persistente. E sabe, ele vai tentar achar uma brecha assim como fez com Jesus. Vai tentar de um jeito e de outro, leva ele a estar no alto. Se você me adorar, eu te dou todos. Esse não adorará somente um, somente o Senhor Deus. O diabo quer vencer o povo hoje na palavra. O diabo quer enganar o povo hoje através da palavra. Aleluia, Jesus. Jesus foi ao deserto para ser tentado através da palavra. Mas ele venceu e o diabo bateu em retirada. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa manhã? Vença ele, combata ele, aleluia. Porque ele quer todos os dias, a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, bramindo que nem um leão, querendo me tirar da presença, querendo me tirar da igreja, querendo me tirar da casa do Senhor. Não, vença ele. Pastor, como? Eu vou te contar um segredo, como você vai vencer ele. Na base do jejum. A palavra de Deus diz que no jejum, sem Jesus, a casca do demônio não sai. Jejum em oração, buscar o Senhor. E a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração que não quer orar. Uma geração que nós estamos vivendo hoje, vai dando glória a Deus, engolindo, irmão. Uma geração que nós estamos enfrentando hoje não quer mais consagrar, não quer viver mais na presença do Senhor, não quer ter mais as suas renúncias, mas quer fazer o seu próprio desejo, quer fazer suas próprias vontades. Mas a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que nós como igreja não vivemos nossas vontades, nós como igreja não vivemos da nossa forma, nós como igreja não vivemos do mesmo jeito, não. Quando nós se encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. E nessa manhã eu creio e tenho a certeza que há um povo aqui que se entregou a Jesus, e a sua vida não é mais a mesma do passado, é uma vida transformada, é uma vida à base de renúncia, é uma vida à base, aleluia, de servir ao Senhor. Aleluia. Jesus foi o tentado, mas venceu a palavra. Aleluia. E no versículo 8 de Isaías, no 35 de Isaías, isso aqui também me deixou em choque. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O caminho santo, o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. O caminho, meus irmãos. Quantos de nós hoje, irmãos, alguém da nossa parentela, nossa casa, conhecemos que um dia passou por esse caminho, conhecemos um dia que andou por esse caminho, conhecemos um dia que passou por esse caminho, mas não viveu com o caminho. Quem que é o caminho, pastor João? João 14,6 é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo que ele é o caminho, e o caminho que Isaías está dizendo, o caminho santo aqui, é o próprio Jesus de Nazaré. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa vida, ele é a nossa verdade. Aleluia, Jesus. Nós temos que andar com esse caminho, nós temos que viver com esse caminho, temos que passar por esse caminho, mas para passar por esse caminho, temos que deixar a bagagem do mundo. Para andar nesse caminho, temos que deixar as práticas mundanas. Para andar nesse caminho, temos que deixar a nossa vontade. Para andar nesse caminho, não é viver as nossas vontades. Para viver nesse caminho, é andar conforme ele quer que nós ande. Xalabá, camandaravasui, camandarrécia.
A verdade é, você pode até andar por esse caminho, mas não te levará até o destino final. Você pode estar nesse caminho, mas você não vive nesse caminho. O caminho tem gente que chegará por esse caminho, só vai passar, andar e estar, mas não vai viver por esse caminho. Eu tive que anotar esse negócio aqui, que pessoas passam, andam, mas não vivem nesse caminho, não moram nesse caminho. Caminho é esse, pastor João? Jesus. Que caminho é esse, pastor João? Jesus é o caminho. Assim como João Batista disse, não tem outro caminho. Meus irmãos, nós não vamos chegar a Deus de maneira nenhuma se nós não chegar até Ele. Se nós não passarmos por Jesus, nós não vamos chegar até a Deus. Se nós não andarmos como Jesus quer que nós andemos nesse caminho santo, onde Isaías vai dizer que os imundos não passarão por eles. Aleluia, pessoas deste mundo não vai passar por esse caminho. Vai passar quem por esse caminho, pastor João? Aquele que teve a vida de renúncia, aquele que abandonou as práticas mundanas, aquele que não quer comandar com as suas vontades, aqueles, aleluia, que não quer mais o desejo da carne, mas sim aquele que vai entrar por esse caminho santo que Isaías disse, é aquele que viveu, aleluia, perante o Senhor, aquele que resistiu o pecado, aquele que abandonou as práticas mundanas, aquele que andou como Deus quer que ande. Que palavra é essa, pastor João? É essa palavra que as igrejas não têm. As igrejas da atualidade hoje não têm. Um dia, se você não falar sobre pecado dentro da igreja, não falar sobre cruz dentro da igreja, se falar sobre renúncia na igreja, isso não é igreja, nunca foi igreja. Não é igreja. Porque tem que ser pregada a palavra da cruz dentro das igrejas. Sem santidade nós não veremos a Deus. É bem verdade, em Marcos capítulo 10, verso 16, você sabe da história. Certa vez vai dizer que Jesus está descendo para Jericó de novo. Ele encontra um homem no meio do caminho. E mal sabe ele que o caminho estava passando pelo caminho. Que negócio doido, pastor. Bartimeu estava no caminho, mas o caminho estava passando por ele. Eu vou dizer de novo. Bartimeu estava na beira do caminho. E o caminho estava passando por ele. A Bíblia vai dizer que ele não perdeu tempo. Eu vou dizer esse negócio que ardeu e me cortou para mim. Ele não perdeu tempo e ele chamou o caminho. Eu estou sentado nesse caminho, eu estou parado nesse caminho, eu estou estagnado nesse caminho, mas eu quero andar por esse caminho santo. Eu quero viver por esse caminho santo. Bartimeu fala: ei, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Aleluia. O caminho estava passando por Bartimeu. Bartimeu não perdeu tempo e chamou a Jesus. Chamou o caminho santo. E a Bíblia vai dizer que quando Bartimeu chega até Jesus, Bartimeu se levanta, Bartimeu se coloca de pé, se apruma e não para mais no caminho, não anda no caminho, mas ele começa a seguir o caminho, que o caminho é Jesus de Nazaré. Quer viver nesse caminho santo? Viva nos pés do Senhor. Quer andar por esse caminho santo? Viva conforme Jesus quer que você viva. Bartimeu não perdeu tempo. Por enquanto eu estou parado nesse caminho. Eu estou deitado nesse caminho, eu estou estagnado nesse caminho, mas o caminho está passando por mim, eu vou andar por esse caminho. Eu quero entrar por esse caminho santo, eu quero viver nesse caminho santo. O problema nós hoje é que pessoas, tem um louvor que fala, aquele que pisou no santo do santo não sabe viver longe dele. O problema nosso hoje é que pessoas só passam. Quantas pessoas, fala para mim, não precisa nem falar para mim, pensa, quantas pessoas já passou pelo caminho de Cristo? Quantas pessoas já andou pelo caminho de Cristo? Mas quem criou raízes? Quem criou raízes? Nós temos que criar raízes. Nós estamos vivendo uma geração que não cria raízes. Nós vivemos uma geração, aleluia, que não vive conforme Deus quer que nós vivamos. O que é, pastor João? Viver firme nos caminhos dele, irrepreensivamente nos caminhos deles. Viver para ele, não viver as nossas vontades. Quer entrar pelo caminho santo? Quer morar na Nova Jerusalém? Anda, viva, mora com esse caminho que se chama Jesus. Provérbios capítulo 21, verso 2 vai dizer: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. E aqui dói. Todo o caminho do homem nos parece reto. Os nossos caminhos, muitas das vezes, os caminhos que nós queremos tomar, a decisão que queremos enfrentar, muitas das vezes falando assim: não, esse negócio aqui vai dar certo, é isso aí mesmo o caminho. E o Senhor sonda o coração. Eu já sei onde você quer ir. Eu já sei onde você quer chegar. Irmão, Deus já sabe o nosso coração. Deus já sonda. Antes mesmo, já falei e vou reforçar de novo. Antes mesmo nós pensarmos, imaginarmos, arquitetarmos, queremos falar, Deus já nos conhece. Aleluia, já sabe o caminho. Para nós, falando assim, você pensa que vai ser certo. Não, esse caminho aqui é o reto. E já falou, já sondei o seu coração.
Antes mesmo de falar, já sei o caminho que você quer trilhar. Eu já sei o caminho que você seguir. Aleluia. Deus está dizendo para mim nessa manhã: cuidado do caminho que você anda. E eu vou dizer sem medo de errar: cuidado do caminho que você está tomando, que esse caminho pode te levar para a destruição. Cuidado desse caminho que você está te levando, que esse caminho pode te levar para a perdição. Cuidado desse caminho que você tem andado, aleluia, que pode te afastar de Jesus. Cuidado desse caminho que você tem andado, que não é um caminho santo. Jesus já está te olhando e te observando a tempo. Aleluia. Jesus não vai te pegar na reta, Jesus vai te pegar na curva. Porque quando você virar, Jesus vai te ver e falar: ei, até aqui você andou com as suas pernas, até aqui você andou conforme você quer, mas eu tenho um caminho preparado para você. É um caminho que não vai te levar para a perdição. Não, não, não. É um caminho que eu tenho para você, que você não vai se perder. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter... É esse caminho que o nosso Jesus quer nos levar. Coloca na tela, por favor, Mateus capítulos 7, 14 e 13, que o nosso evangelista José Valdo leu e já estava no meu esboço. 7, 13 e 14. Entrei pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertada, e o caminho que leva à vida, é poucos que hão de encontrar. Não é eu que digo, Jesus está dizendo as suas próprias palavras. O caminho santo, poucos vão encontrar, mas o caminho da perdição, muitos. Pastor, não é essa palavra que eu queria. É essa palavra que Jesus está falando para nós essa noite. E está acordando para mim primeiro. Esse caminho nos leva à destruição. Esse caminho nos leva à perdição. Poucos passarão por ela. Pastor, quem é essa porta? Quem é esse caminho? Jesus. Jesus disse, não me fala a memória, em João 10, 11. Eu sou a porta. E as ovelhas conhecem a minha voz. Conhece o pastor da igreja. A voz dos irmãos. Quer ter uma vida abençoada com isso? Ouça a voz do Senhor Jesus. Mas é difícil hoje as pessoas querem ouvir a voz de Deus. Por quê? Jesus está falando para a pessoa, para, a pessoa não para, quer andar. Jesus fala, para, a pessoa quer, faz tudo ao contrário que Deus fala. E Deus já sabe o futuro da gente. Deus já está no nosso futuro. Aleluia. O diabo sim, ele sabe o nosso passado e presente. Hoje ele sabe. Mas o futuro Deus já sabe. Ele já sabe o que ele vai trilhar. Ele já sabe o que me espera lá na frente. E Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã: esse deserto nós passaremos, mas nesse caminho santo poucos vão entrar por essa porta, porque a porta é apertada e a porta é estreita. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. E eu vou terminar esse esboço. Apocalipse 21, 4. Ai, Jesus, me cobre. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos teus olhos de todas as lágrimas. E Deus limpará dos teus olhos de todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não tem nos... Isso aqui. Todas as coisas se escrevam, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. 21:4. Põe no 21:4, Gabriel. Volta 1. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 5. E o que estava sentado sobre o trono, eis que faço novas coisas. E dize-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus limpará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Irmão, nós sabemos que nós estamos de passagem nessa terra. Nós sabemos que somos peregrinos nessa terra. Nós sabemos que nós estamos aqui somente por um período. E nesse período que nós estamos vivendo nessa terra, é necessário nós enfrentarmos o deserto. É necessário nós andarmos com esse caminho que é Jesus de Nazaré. É necessário nós passarmos e vivemos esse caminho. Porque Isaías está nos dizendo que ninguém, aleluia, que não passar por esse caminho não vai chegar até o céu. O imundo não passará por ele. No céu o surdo vai ouvir, o cego vai ver, o coxo vai andar. Até os cegos saberão que é esse caminho, que é o caminho verdadeiro. Isaías está dizendo que é o caminho de Jesus. Mas para nós andar nesse caminho, pastor, nós temos que ter renúncia. E hoje é um culto de Santa Ceia. Não é de qualquer maneira. E eu vou encerrar aqui em Tiago 4:7. Não é de qualquer maneira que nós podemos viver na presença de Deus. Nós temos que andar com esse caminho, viver com esse caminho, passar por esse caminho. Pastor, mas é muita cilada, pastor. Isaías vai dizer,
É muitos que me perseguem, é muitos que estão tentando me tirar da presença, mas está aí o segredo: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que nós não conseguimos resistir, irmãos. E eu vou falar algo aqui, é verdade: pecado é gostoso. Nós somos hipócritas em falar que não é, irmãos. Nossa, pastor, que você tem que estar falando heresia, é gostoso, irmãos. A nossa carne deseja, nós somos uma carne pecaminosa. O pecado é gostoso, mas diz aí que nós temos que resistir os pratos do diabo, porque nós não conseguimos resistir, e ele não fugirá de nós. Jesus resistiu os 3 pratos que foi colocado para ele no deserto. Aleluia. O diabo colocou 3 pratos para ele, ele resistiu. O que aconteceu? Saiu. E eu vou encerrar agora. E quando o diabo bateu em retirada das 3 vezes que tentou a Jesus, Deus mandou um anjo. Glória a Deus. Aleluia. Para o sustentar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite, nessa manhã? Quando você resiste os pratos do mundo, eu tenho um banquete celestial te aguardando. Não, eu vou dizer de novo que você não entendeu. O diabo te oferece prato, mas o Senhor te oferece banquete. Oh glória! Eu vou dizer de novo: o diabo te oferece algo passageiro, mas o Senhor te oferece algo que é eterno. O diabo te oferece algo que lá na frente ele vai querer, não. Mas Deus te oferece algo que é eterno lá no céu, que te espera e te aguarda. Se coloque sobre teus pés, por gentileza. Aleluia! Feche teus olhos. Quem sabe não era isso que você queria ouvir, mas é o que o Senhor colocou ao nosso coração. Aleluia. Deserto é necessário nós passarmos para entrarmos pelo caminho santo. Nós passamos o deserto e logo depois tem um caminho santo que nos leva à salvação. Agora, se nós ficarmos no deserto, não enfrentamos o deserto, o caminho que nos aguarda é a perdição, aonde Isaías diz e Mateus disse: muitos passarão por ele. Qual é o caminho que você tem trilhado? Não me responda, responda para você mesmo. Qual o caminho que você tem seguido? Qual o caminho que você tem andado? Por onde você tem vagado? Por onde você tem pisado? Aleluia. Só vai participar desse banquete, dessa mesa que está preparada para o santo, quem entrar por esse caminho santo. Só vai participar desse banquete lá no céu, na Nova Jerusalém, quem entrar por esse caminho santo. Vale a pena resistir o diabo. Vale a pena resistir, aleluia, todos os pratos que o diabo tem oferecido para nós. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Pai. Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa palavra. Uma palavra que corrige, ó Pai, uma palavra que nos exorta, mas é uma palavra de salvação. Oxalá todas as igrejas pregassem, ó Pai, a palavra, Senhor, do arrependimento, a palavra da cruz, a palavra do pecado, Senhor, que sem santidade nós não veremos a Deus, e eu nunca vou cansar de falar isso. Senhor, que nós vamos se renunciar a cada dia, Senhor, viver nesse caminho santo, andar por esse caminho, não só ter um momento passageiro, não, mas estar nesse caminho santo, porque quando Bartimeu encontrou esse caminho santo, ele o seguiu e glorificou. O Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é a nossa vida. Senhor, nós temos que perder a nossa vida para ganhar a nossa vida no céu. Pai, o povo não está entendendo, a geração não está entendendo, que papai querido, nós temos que perder para ganhar, e nós iremos ganhar, Senhor, nossa coroa da vida eterna, para aquele que o espera. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu determino nessa manhã, eu declaro nessa manhã, ó Pai, que este povo verás a sua glória, este povo, ó Pai, alcançarás a coroa da vida eterna, em nome do Senhor Jesus.